Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante aqui dentro, principalmente da magia. Hoje é sábado à noite, a noite dos bodes. A gente vai trazer um irmão de Minas Gerais para falar do tema da eterna juventude, né? Dentro da mitologia, dentro dos estudos de alquimia. Então, tanto da Marie-Louise von Franz, quanto do Carl Jung, quanto da própria alquimia, né? E entender o que é esse jovem eterno, né? E por que esses caras estão tão presentes dentro do ocultismo, né? Antes de formar nossa banca de hoje, Ulisses Massad, seja bem-vindo. Fala, meus irmãos, TFA para quem é de TFA. Estamos aqui hoje na Noite dos Bodes e vamos ver aí um pouquinho sobre a juventude. Eu quero entender melhor esse tema aí. Diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Estamos aqui com um grande especialista, Luciano Guimarães Pereira, advogado, psicólogo, mestre em História, já gostei, sou professor de História também, membro do Lions Clube de Mariana, mestre maçom da loja simbólica Confidentes de Vila Rica, Ouro Preto, membro da Academia Mineira de Leonismo, membro da Academia Marianense de Letras, ex-voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, por 3 anos. Salve, Luciano. Salve, irmão. Beleza? Salve. Salve, Rodrigo. Salve, Marcelo, Liz, todos os presentes. É um prazer, uma satisfação. Estou muito feliz de estar aqui e espero, de alguma forma, contribuir pouquinho com essa discussão que é muito presente no nosso meio, né? Essa figura do Públios Eternos. Mas antes de chegar no Públios Eternos, a gente precisa saber da tua jornada, né? Se você já é do Mayhem, já conhece, já assistiu vários episódios, então você sabe que antes da gente abrir para você dar palestra e tudo, a gente queria saber como é que você chegou até aqui. Eu vi lá do... Fala um pouquinho da gente, né? Hoje o Robson não está aqui, eu posso falar. Eu era pequenininho, estava na igreja e tal, e aí, de repente, maçom, Lions, CVV, como é que é essa jornada? E é bem mais ou menos isso mesmo, né? Eu fui coroinha, quase fui seminarista, né, em Mariana, que é a sede do primeiro bispado, né, em Minas Gerais, tem esse componente católico muito forte, mas depois, na minha juventude, eu comecei a ampliar, né, essa vontade de conhecer a espiritualidade, né, através, primeiramente, do espiritismo kardecista. Eu tinha muitos amigos kardecistas, mas depois eu percebi que, para mim, precisava assim de um tamborzinho, sabe? Na hora que um tambor tocava, aí o coração batia diferente e aí era uma outra forma, né, de viver a espiritualidade. Fui caminhando, né, de uma forma bem eclética, tentando conhecer um pouquinho de tudo e absorver o máximo, e aí cheguei nos rituais de ayahuasca, né, de Umbandaime, a Igreja do Santo Daime, e depois ao xamanismo, e de uma forma muito especial, né, com os nossos povos originários. E a ayahuasca me abriu um grande caminho de conhecimento, e no momento em que eu estava mudando, né, a trajetória de advocacia para estudar psicologia, e aí fui, né, nesse caminho de descobertas, me iniciei na maçonaria, e a partir daí, cada vez mais tentando viver, né, uma espiritualidade de uma forma muito aberta. Já te conhecia, Marcelo, da época de RPG, né? Lembro lá daquela época lá, né, e tal, você já tinha seu nome no RPG. E aí depois cheguei no Projeto MEI, mais ou menos 3 anos, e tem sido realmente uma grande oportunidade de aprendizado. Eu agradeço demais, especialmente a você e a Pri, né, por tanta coisa boa que, né, nos é proporcionada e de uma forma bem verdadeira. Fantástico. Pô, fica à vontade, a sala é tua. Você preparou uma apresentação em PowerPoint, então vamos lá. Então tá, vamos colocar aqui.
Vocês estão vendo? Beleza. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura, né, do puer aeternus, né, a eterna juventude. Vou tentar passar aqui, pronto. Antes disso, eu vou só fazer, ainda falando um pouquinho da minha apresentação, só trazer para vocês aqui meus 4 filhos, né, que são os livros que eu escrevi. A Defesa da Honra, Ações de Injúria no Século XVIII em Mariana, que é a minha dissertação de mestrado, onde eu estudo a questão da honra, né, na sociedade mineira naquela época, como que inclusive era muito diferente da noção que a gente tem. Água do Coração, que foi um livro que eu escrevi com uma poetisa, eu faço uns contos, umas crônicas, ela faz os poemas e tem um romance chamado Santo Sem Nome, de um advogado em Mariana de saudosa memória. Sorriso da Cigana, esse foi um livro que fez parte de um projeto social que a gente faz pelo Lions e também com o apoio da maçonaria, de combate à cegueira. E começou com a gente fazendo um trabalho para conseguir recursos para cirurgias de catarata. Ouro Preto, na época, tinha aí uma fila de mais de 800 pessoas esperando cirurgia de catarata. Retinopatia diabética, que é uma doença que pode afetar os diabéticos e a segunda maior causa de cegueira em pessoas em idade produtiva no mundo. E esse projeto foi crescendo e hoje a gente tem um hospital de olhos, em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto. E todos os equipamentos, né, principalmente de retinopatia diabética, a gente conseguiu num projeto com o Lions, com a venda do livro, e hoje é tudo feito na região, inclusive atendendo os municípios vizinhos. Lá no cantinho está Ouro sobre Azul. Esse livro eu não falo que é meu, não. Esse livro, na verdade, é da minha avó materna, minha madrinha. Ela sonhava que ela ia escrever um livro que ia chamar Ouro sobre o Azul, só que ela faleceu antes. Só que eu achei uns cadernos dela, eu sabia que ela tinha uns cadernos, não sabia que era tanto, tinha uns 100 cadernos. E aí eu fui juntando aquilo e lendo e achei muito texto dela, muita citação, muita macumba, muita devoção. E aí juntei tudo e publicamos póstumamente, né, o livro Ouro sobre o Azul. Aqui 2 fotos do Hospital de Olhos, né, a gente conseguiu aí com esse projeto multiplicar em 4 vezes o atendimento básico da oftalmologia em Ouro Preto, e agora com os equipamentos específicos da retinopatia diabética. Então, a gente atende 100% da população diabética da região. Eu queria falar um pouquinho disso, porque, né, foi bonito, né, poder trabalhar isso e dedicar algo que veio da inspiração, mas que foi só um inicinho, né? O mérito não é meu, o mérito é de muita gente que foi se juntando, e hoje a gente tem essa realidade lá que anda com as próprias pernas. Antes de começar também fazer as homenagens, né? Carl Jung, esse grande xamanzão, né, da psicologia, e Marie-Louise von Franz. Às vezes a gente fica muito olhando assim nas figuras principais, especialmente masculinas, e a Marie-Louise von Franz, ela que fazia a tradução dos textos alquímicos. Ela trabalhou durante 30 anos com o Jung. E eu posso dizer que, se não fosse ela, ele não teria feito a obra monumental que ele fez. Porque, né, vocês que conhecem aí da alquimia sabem que não é fácil traduzir textos alquímicos, e ela traduzia, e de tudo quanto é tipo de cultura diferente e épocas diferentes, e todo esse cabedal ela oferece ao Jung, e ela deixou uma produção fantástica, né, na literatura da psicologia, em especial os estudos que ela tem voltado aos contos de fada. Rodrigo, você tinha levantado a mão? Então, fica aí a minha homenagem a esses dois, né? E de uma forma muito especial a ela, né? Que às vezes não é lembrada, mas que, sem dúvida, sem ela, Jung não teria feito o que fez.
Bom, o Puros Eternos ele é citado pela primeira vez, né, no poema Metamorfoses de Ovídio, e ele fala do Deus criança. Esse Deus criança, no poema, ele é retratado como o Deus Iaco, que é uma importante figura dos mistérios eleusianos, e que traz aquela ideia do Redentor, né? Aquela criança que nasce, que traz uma juventude que nunca acaba, e ela encarna, ao mesmo tempo, a vida, a morte e a ressurreição. E é um mito que está presente, né, em praticamente todas as culturas. Qualquer lugar a gente vai ver essa ideia da criança redentora, né, da criança da promessa, né, do Cristo, né, redentor, né, essa figura que vai encarnar vida, morte e ressurreição. E aí a gente vê essa figura do Puros Eternos também presente em outras figuras na mitologia, né? O Dioniso, ele tem muito, né, do arquétipo, na imagem arquetípica do Puros Eternos. Eros também, né? Atis, Tamuz, e podemos, dentro dos mitos mais modernos, Peter Pan e o Pequeno Príncipe, né? São releituras sempre dessa ideia da eterna juventude, né? Daquela criança que é completa, né? O Puros Eternos ele também nos chama um pouco para a concepção do que é o si mesmo, né? Dentro da psicologia analítica, né? O Jung ele dizia que o si mesmo é como se fosse a real instância de nós mesmos, né? Aquilo que muitas vezes se chama aí o sagrado anjo guardião, né? Eu já vi essa metáfora sendo usada muitas vezes aqui, aquela ideia do videogame, né? O bonequinho lá, o Mario Bros, a gente pensa que é a gente, mas não é, tem alguém ali no comandando, né? Então, para a psicologia analítica, né, nós temos o nosso ego, que é um gerente, é um dos complexos que nós temos dentro da psique, mas quem realmente comanda é o si mesmo, que é essa instância que tem um quê de completude, um pé na consciência, um pé na inconsciência, e que, de fato, é aquele que nós somos. A psicologia analítica, ela tenta, através, né, do processo terapêutico, nos levar cada vez mais para próximo desse si mesmo, né, dessa essência, desse centro. A ideia que o Jung trabalha muito com a ideia da mandala, onde você tem que cada vez mais se aproximar no centro da mandala, ou seja, se aproximar do seu si mesmo. Bom, o Puros Eternos, ele é caracterizado, antes de tudo, como alguém que tem uma dificuldade em lidar com o complexo materno. O complexo materno é algo, né, que todos nós temos, que é construído através da nossa experiência, com não só a nossa mãe, mas qualquer figura materna que passe pela nossa vida. A psicologia analítica também trabalha muito com essa ideia de complexos, né? Nós somos um grande universo. Dentro de nós existe inúmeros personagens, vamos assim dizer. E esses personagens eles vão lidando entre si, né? Eles vão conversando entre si, e a consciência vai tentando dar conta de lidar com eles, né? Porque, em geral, eles estão agindo ali no inconsciente, e eles nos afetam de alguma forma. Às vezes, inclusive, podem chegar a nos controlar, podem chegar a destruir, né? Fragmentar o nosso ego, ou o nosso ego se identificar com um complexo, né? Ou os complexos entrarem em luta entre si e criarem problemas na esfera psíquica. Toda vez que falando de uma forma bem simplória, né? Mas toda vez que um complexo ele age de uma forma unilateral, né? Considerando que todos nós temos polaridades, né? E o Jung, para ele, isso é muito
ou seja, o yin e o yang, eles têm que estar em harmonia. E cada complexo tem o seu yin e o yang, e sempre que alguma coisa vai para a unilateralidade, isso vai gerar uma compensação em outro lugar e vai gerar um desequilíbrio, vai gerar um problema. O complexo materno, quando ele, de alguma forma, ele não está bem trabalhado dentro da psique, e no caso do Puros Eternos isso acontece, o complexo materno se transforma na mãe devoradora. Então, é aquela ideia da mãe que devora o filho, que não abre mão do filho, que ou traz a cria para si, mantém a cria perto de si, não deixa que ela se emancipe, ou ele a devora. Então, o Puros Eternos é aquele que vai ser o eterno adolescente. Ele vai ter comportamentos infantis e, no máximo, aquela ideia da adolescência, mas ele nunca vai chegar a alguma coisa do adulto, porque ele não consegue ultrapassar, ele não consegue se emancipar, né, do complexo materno. Consequentemente, ele vai procurar a mãe em todas as mulheres. Ele não consegue se emancipar da mãe e, em geral, ele vai ter constantes decepções amorosas, né? Ele vai ficar o tempo inteiro buscando essa mãe perfeita, né? Essa mãe que é essa deusa, né? É bem uma ideia da deusa, né? Ele procura essa deusa, essa mulher perfeita, que ele nunca vai encontrar. Então, ele se decepciona e vai naquela de ficar sempre mudando de relacionamentos, sem conseguir estabelecer, né, uma estabilidade, né? Aqui eu estou falando especialmente da questão masculina, né, que é mais forte na presença, né, na configuração do Puros Eternos. E muitas vezes, então, ele vai cair no complexo Dom Juan, ele vai virar aquele eterno galanteador e que a conquista vira o processo, né? Ele sempre vai estar conquistando, mas ele nunca consegue realmente se aproximar, né, da integridade, né, da essência da pessoa. Ele é um ser, em geral, associal, o que não quer dizer que ele não tenha relacionamentos, mas ele sempre está vivendo mas. Você nunca vai ouvir do Puros Eternos que ele está completo, que uma coisa foi bacana. Não, isso aqui foi bom, mas, não sei o que, mas, não sei o que, mas. Então, ele está sempre num processo de grande idealização e que isso sempre está vindo para ele. Então, é uma dissociação, né, da vida, uma falta de contato com a realidade. É uma vida provisória. O Puros Eternos, ele tem uma dificuldade de viver o presente, ele não consegue exercer a presença. E aí, esse ponto aqui é muito importante para a gente falar aqui, né? Porque é onde a gente, muitas vezes, vai estar atraindo, né, esse tipo de pessoa para perto da gente, porque ele vai também para o complexo de Messias. Ele tem o pensamento secreto de que um dia ele vai salvar o mundo. Ele é a última palavra em filosofia, religião, política, arte ou alguma outra coisa, sempre será descoberta por ele. Isso pode progredir para uma megalomania patológica típica, ou então pode haver alguns indícios da ideia de que o tempo dele não chegou. Então, ele fica sempre falando, não, eu ainda vou, né, vai chegar aquela grande realização, eu ainda vou dar aquela super contribuição para a humanidade. E aí, né, o hermetismo, né, as sociedades iniciáticas, os clubes de serviço, é um grande imã, né, para o Puros Eternos, porque é onde ele pode exercer essa ideia de que ele é um grande Messias. Ele tem uma dificuldade também com o vínculo, né? Eu já falei antes, lá naquela ideia do procurar a deusa
em todos os lugares e de não achar, então ele vai ter uma dificuldade em estabelecer vínculos com as pessoas. Ele vai até um certo ponto, mas depois ele coloca sempre uma trave, porque ele não consegue, dada a sua imaturidade, ele não consegue estabelecer um vínculo realmente profundo com quem quer que seja. E isso está muito ligado com a busca de suplantar o contato com a Terra. Então, a grande falta, né, do Pius Eternos é o elemento terra. O elemento terra em todos os sentidos, no sentido simbólico, mas inclusive no sentido físico. E muitas vezes a gente vai ver essa configuração em pessoas, né? É óbvio que não é todo mundo, né? Mas são pessoas que buscam esportes como, por exemplo, o alpinismo ou a aviação. Eles precisam ficar quanto mais longe da terra, do chão, realmente isso, elas desenvolvem. Eles precisam disso. Eles não conseguem manter uma relação com a terra. Costumam, inclusive, ter problemas, né, nos membros inferiores, e uma certa... uma falta de vitalidade nas pernas, uma falta de contato com o chão. Às vezes os pés, as pernas são muito frias. Então, isso é somatizado, inclusive. E aí é que tá. Qual que é a grande dificuldade do Pius Eternos? E, mais uma vez, trazendo isso, né, para esse ambiente. Eles não conseguem fazer nada que exija paciência e um treinamento longo. Então, onde não tem aquela mística barata, né, o efeito especial da magia, né, no meio da ayahuasca, a gente às vezes vê muito, né, a pessoa está buscando a admiração, está buscando a viagem, está buscando... né, mas na hora que precisa do trabalho, né, a hora que exige a disciplina, o trabalho alquímico lá da decantação, da calcinação, de você realmente ali, né, fazer os exercícios, né, Marcelo fala muito de visualização, né, de concentração, de meditação, aí ele não dá conta. Aí é aquela hora assim, se não tem essa luzinha, ele simplesmente não dá conta. Ele não consegue fazer nenhum trabalho que exista paciência e treinamento longo e que não tenha essa coisa de um entusiasmo nele. Ele não consegue estabelecer relações de responsabilidade, porque responsabilidade tem sempre o símbolo do peso, e o peso nos traz para a terra. É a responsabilidade, né? A disciplina, é isso que torna a gente o contato com o elemento terra, ele passa por isso. Ninguém consegue desenvolver o seu contato com a terra se ele não tiver essas questões desenvolvidas. É um problema, né, do Pius Eternos, que poderia ser uma coisa boa, mas ele tem um contato, justamente por essa ausência de contato com a realidade, com a Terra, ele vai ter um contato muito forte com o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, ele vai ter intuições, ele vai ter... O imaginário dele é muito fértil, então ele vai ter fantasias fantásticas, ele pode ter insights muito fantásticos, e aí está o perigo. São geralmente muito agradáveis para conversar. Eles usualmente têm assuntos interessantes, têm um efeito estimulante sobre o ouvinte, não gostam de situações convencionais, fazem perguntas profundas e vão direto à verdade. Geralmente estão à procura da religião autêntica, que é uma procura típica do final da adolescência. Em geral, é nesse momento que a gente começa a querer buscar outras questões, né, da religião. E ele mantém isso eternamente. Geralmente, o charme juvenil do Pius Eternos se prolonga até os últimos estágios da vida. Então, ele é uma pessoa que atrai, né, outras pessoas, ele tem um discurso, né, ele tem um imaginário, esse contato com o inconsciente coletivo é muito forte, então ele pode ser extremamente sedutor, né, com as pessoas, mas é algo que está calcado numa fragilidade muito grande, né, que desaba a qualquer necessidade de uma estrutura,
né, de uma solidez. Aqui eu vou fazer mais uma homenagem a quem está aqui do meu lado, chama Adriano Bitarães, é até uma pessoa que eu já tentei, né, colocar ele próximo aí do Marcelo para dar uma palestra aí sobre a Serra Sagrada, que é um lugar que eu participo, né, de rituais de toda a ordem, fica incrustada lá na Serra dos Pinhaços, próximo à Serra do Cipó, e é um lugar muito maravilhoso. E eu falo do Adriano porque eu acho ele uma pessoa, assim, essa ideia do líder espiritual é algo que me chama a atenção, assim. Hoje eu só vou atrás de uma pessoa que vai no luminoso, mas que está com o pé no chão. Então, o Adriano é aquele sujeito que ministra ayahuasca, que conduz a cerimônia, mas se ele não está fazendo nada, ele pega a vassoura e vai limpar quarto, ele vai limpar o banheiro, ele vai ajudar na cozinha. Não é porque ele é o líder que ele não possa fazer o trabalho mínimo que qualquer um pode fazer. E acho que isso, assim, é um excelente teste para saber com quem que a gente está lidando, né? Que tipo de coisa, né, que a pessoa se dispõe a fazer, né? Dizem, obviamente, são lendas, né? Por exemplo, que tem mestres instalados, por exemplo, que se você chamar ali para cobrir o tempo, não quer. Para recepcionar um convidado, não. O que é isso? Não pode, né? No Lions também a gente vê isso. Os ex-governadores têm hora que é um problema, né? O sujeito, ele quer ir para a mesa, quer ser ovacionado, quer usar a palavra. Sempre o discurso começa com, na minha época, né? Era assim, era maravilhoso. Mas vai chamar ali para uma campanha, né? Na rua ali, fazer um sopão e ir lá no asilo e contar historinha, né? Para num hospital, que aí não conta, não vai. Então, obviamente, são lendas, né, que contam por aí, né? Mas, Ser enfim, eu quis instalado numa trazer loja, né? essa ideia, né? Porque esse exemplo, né, do Adriano, porque acho que, para mim, é isso. Eu gosto de seguir gente que, na hora que precisar varrer o chão, ele vai varrer o chão e não tem problema nenhum. Aqui é um vídeo que vocês veem como é que funciona as coisas lá na Serra Sagrada. Esse foi um dia que, às 4 horas da manhã, a gente estava fogueira lá de fora, era fogueira para a gente iniciar um temascal. Vou fazer um temascal às 4 da manhã lá, depois de uma grande festança, né, de música xamânica. Bom, uma outra característica, né, do Pius Eternos, uma outra vertente. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa modorrenta, indisciplinada, alheia e fantasiosa? Em geral, também está aí no âmbito do Pius Eternos. É aquele assim que tem aquela preguiça e não dá conta de nada, não dá conta de disciplina. E a relação com o trabalho, com responsabilidade, ele só vai ocorrer em 2 momentos. Ou se ele estiver em contato com egos fracos, e aí, mais uma vez, o perigo, né, do nosso meio, com os eternos, porque como ele tem um discurso cativante, se ele pega a gente com um ego bem fraco, ele atrai, né, essas figuras para perto dele, e aí ele vira o reizinho mesmo, né? Ele vira o Messias, e aí é aquele problema, né? Ou então, quando de alguma forma ele está fascinado ou entusiasmado com a história. Aí é impressionante. Aí ele pode trabalhar 24 horas num dia e não se cansar. Mas se não tiver aquela fascinação, né? Se ele não tiver de alguma forma entusiasmado, que isso suplante a questão ali do trabalho dia a dia, né? Daquela coisa da responsabilidade, da rotina, né? A grande palavra que os eternos não dá conta, a rotina, aí não. Aí ele não consegue, ele simplesmente trava. O Jung dizia, né? Considero a atitude do Puros Eternos um mal inevitável.
O caráter do Puros Eternos é de uma puerilidade que deve ser, de algum modo, superada. Sempre leva-o a sofrer golpes do destino que mostram a necessidade de agir de maneira diferente. Mas as razões não conseguem nada nesse sentido, porque o Puros Eternos não assume a responsabilidade por sua própria vida. Quando ele está num processo terapêutico, em geral, os sonhos vão alertá-lo dessa necessidade de mudança. Mas é muito difícil que ele aceite isso. Uma outra característica, e isso está muito ligado, né, a essa ideia da psicologia analítica, de que a consciência e o inconsciente eles estão numa relação de complementaridade, né, como se fosse uma mandala. Então, tudo que vai muito num sentido, você gera uma pressão oposta em outro. Então, o Puros Eternos, ele, em geral, ele demonstra um grande sentimentalismo, mas esse sentimentalismo tem uma grande dose de brutalidade. Então, na hora que a coisa desaba, então, por exemplo, o líder espiritual é, de alguma forma, questionado, a igrejinha dele cai, descobre algum problema, alguma coisa, ele cai fora e larga todo mundo para lá. E aí ele não tem um pingo de sentimento. Ele pode ser, quando ele conquista alguém e depois larga a pessoa, ele não tem a menor empatia. É, inclusive, uma semelhança, né, nesses momentos que ele vai ter com o espectro, né, da psicopatia. Então, você tem, de um lado, né, essa atitude idealista e sentimental que está na consciência, mas lá na inconsciência o que vai estar é frieza e brutalidade. E se isso sai do inconsciente e atinge a consciência, ele vai mandar o sentimentalismo para o inconsciente e vai agir conscientemente com frieza e brutalidade. Então, pode se tornar, inclusive, uma pessoa extremamente destrutiva. E aí chegamos, né, na Maria Louise von Franz, ela faz um estudo sobre o Antônio de Saint-Exupéry, que, na visão dela, né, ele fala do Puros Eternos no livro Pequeno Príncipe, e ele também tinha características, né, dessa conformação. Saint-Exupéry, ele nasceu em 1900, ele era filho de aristocratas franceses. Em 1921, ele começa o serviço militar na aeronáutica. Em 26, ele passa a ser piloto de uma linha e lá no sul do Marrocos, e ele ganha o apelido de Senhor das Areias, né, dos árabes. E ali ele fazia, inclusive, um trabalho de negociação com prisioneiros, né, pessoas que, aviões, né, pilotos que tinham caído no deserto e eram prisioneiros, né, ele vai trabalhar muito, né, nessa negociação. E, inclusive, aquela geografia vai inspirá-lo em muitas das suas obras, de uma forma especial, O Pequeno Príncipe. Em 29, ele faz essa linha, né, de Toulouse, Dakar e Buenos Aires. Então, ele tem uma passagem aqui pela América do Sul. Em 39, ele vai ser capitão da Força Aérea da França. E aí ele luta no período da guerra, já numa época em que a idade dele era avançada, né, para pilotos, né? Mas ele insiste muito para continuar pilotando. Ele tinha uma necessidade de estar no ar, ele não conseguia ficar muito tempo em terra, ele brigava muito, inclusive, com a esposa, tinha uma relação complicada com a mãe, então ele tinha uma necessidade de estar o tempo inteiro voando. Em 31 de 7 de 44, ele vai fazer um voo de reconhecimento na França e desaparece. Em 98, uma pulseira é encontrada com o nome dele no Mediterrâneo, e destroços depois foram encontrados e estão no Museu do Ar e do Espaço em Bourget. Acho que é essa a tradução, essa expressão certa. Mas, enfim, ele foi abatido, né, pelos alemães. A Maria Louise von Franz vai dizer que ele teve uma experiência de uma mãe dominadora. A mãe dele
Era uma mulher, inclusive, que quase toda vez que ele saía para voar, especialmente no período da guerra, ela se vestia de preto, dizendo que ele ia morrer, ou que ele tinha morrido. E aí depois descobri que ele não tinha morrido coisa nenhuma. Mas era uma mãe que, né, dentro dos relatos, era uma mãe que exerceu uma dominação muito forte sobre ele e com essa ideia da morte. A gente vê, muitas vezes, do ponto de vista da mãe dominadora na pessoa, né, da mãe, aquelas mães que têm algum medo muito grande da morte do filho, que ficam o tempo inteiro preocupadas com essa morte, estão sempre parecendo antecipar um luto do filho. Em geral, é uma mãe que tem essa característica de uma mãe dominadora, uma mãe devoradora, e muitas vezes ela vai influir na falta de emancipação do seu filho. O casamento dele era um casamento infeliz e, embora ele lute com os alemães, ele tinha alguns ideais nazistas, né? A aristocracia francesa ela tinha, né, uma certa sintonia com os ideais, né, da raça pura, né? E ele, de certa forma, flertava com isso. Ele começa o Pequeno Príncipe, né, com 3 desenhos. E aí ele vai fazer uma crítica, ele começa o livro fazendo uma crítica aos adultos, né, dizendo que ele não aguentava, né, os adultos, e ele fez esse desenho, primeiro que era de uma cobra comendo uma fera, e depois o desenho número 1, né, que está aqui como número 1, e que era uma cobra que engoliu um elefante. E ele mostrava para as pessoas, e as pessoas falavam que não tinham medo de um chapéu. E aí ele teve que fazer o desenho número 2, mostrando que era uma cobra que engoliu um elefante. E que quando ele falava isso com as pessoas, ele falava que ele tinha que largar disso. E aí ele acaba, né, ele falando no livro, ele para de desenhar, né, esconde os desenhos e esquece daquilo. No livro ele começa falando do momento em que ele teria tido, né, um problema no avião e teve que pousar no deserto, estava tentando consertar. E isso, de fato, aconteceu com ele, né? Ele, de fato, ele teve um acidente de avião e quase morreu, realmente. Estava ele e o mecânico, e aí ele foi salvo por um árabe, né, que ofereceu água para ele e tal, e aí ele foi socorrido. E aí a gente já entra, a Marie-Louise von Franz vai trazer as questões da alquimia, né, dos símbolos, e mostrando como que inconscientemente o Saint-Exupéry vai buscar esses símbolos para dizer da sua condição. Então, essa serpente que engole o elefante, ele diz que é uma serpente boa. O símbolo da serpente está muito ligado ao inconsciente, né? Está muito ligado à pulsão de morte. E aqui é a ideia da mãe devoradora, porque o herói é engolido e não é libertado. Também é um mito que a gente vai encontrar em praticamente todas as culturas, a ideia do herói que é engolido, né? Em geral por um peixe, né? Mas pode ser também por uma cobra, mas em geral é um ser, é um réptil, um peixe, é algum animal de sangue frio. E ele precisa se libertar de alguma forma daquilo. A história do Pequeno Príncipe começa, né, com um elefante, que traz muito do arquétipo do herói, o arquétipo do pajé, né? O elefante tem muito essa ideia da força física e da sabedoria. Então, ele encarna ao mesmo tempo o herói, o guerreiro, a força, mas também o sábio. E ele começa o livro falando que esse sábio, né, esse grande herói, que era provavelmente ele próprio, havia sido engolido, não é libertado pelo inconsciente, pela pulsão de morte, né, pela mãe dominadora. Nas histórias, né, na maioria dos contos, dos mitos, e a gente vê isso também na clínica, sempre existe uma situação muito difícil que antecede o surgimento de seres encantados. Então, em toda historinha, é na hora que o tem tá feio é que aparece o ser encantado. E ali ele vai ajudar de alguma forma. Isso na clínica está ligado ao encontro do inconsciente.
Em geral, quando o inconsciente se aproxima da gente e que há uma questão a ser resolvida, uma situação difícil, é a hora que há ansiedade, pode haver alucinações, uma produção onírica muito forte, crises nervosas, dores no corpo, e traz sempre essa necessidade de mudança. E é um momento em que o que se percebe é que é uma completa interrupção das atividades anteriores, não dá para voltar atrás. É bem aquela ideia da carta do carro, né? O mundo agora é outro, não tem jeito, não tem volta. Impossibilidade de seguir o caminho, você fica paralisado, há uma estagnação do fluxo de energia vital. Se esse processo é bem trabalhado, aparece, então, uma imagem arquetípica, ou seja, o inconsciente vai revelar algo, e isso que é revelado, essa imagem, se bem trabalhada, ela vai gerar a emancipação da criança, né? O nascimento da criança, a emancipação da criança da promessa. Então, é um momento que Saint-Exupéry está ali, né, no deserto, e ele encontra o Pequeno Príncipe. E aí o Pequeno Príncipe, ele chega e começa a falar dos desenhos, pede para desenhar um carneiro, né? E ele vai tentando desenhar e vai mostrando os desenhos. Chega uma hora que ele fecha a caixa de desenhos com paciência, né? E aí a Von Franz vai dizer, mais uma vez, aquilo que a gente já falou, que o que importa para ele, para os eternos, o que ele deveria fazer, é que ele faça algo do princípio ao fim, seja lá o que for, mas que ele faça. E ali já mostra que o Saint-Exupéry não estava conseguindo fazer isso, né? Ele se irrita com a presença do inconsciente que estava ali tentando falar algo com ele. A criança ser sacrificada, né? A gente tem 2 mitos, isso é importante porque às vezes a gente vê nos mitos a criança que é sacrificada e a criança da promessa. E às vezes esses mitos estão até um pouco juntos, né? A gente vê nas histórias assim, a mesma criança que é classificada é a mesma que a da promessa. Como que isso funciona? Na verdade, dentro da psicologia analítica, né, a Von Franz vai dizer que o que deve ser sacrificado para a emancipação é a infantilidade, a imaturidade, a preguiça, né, a dependência, a falta de seriedade e a irresponsabilidade. Mas o que deve ser mantido e levado no processo de maturidade é a ideia da renovação, a manutenção da espontaneidade infantil e a criatividade, que essa deve se manter, né, na maturidade. Então, quando você sacrifica esse lado infantil, que foi importante no momento da infância, você abre caminho para que a criança da promessa continue com você. Dentro da psicologia analítica, o que nos diz? Se o arquétipo, né, a imagem arquetípica que está aparecendo, diz respeito a algo a ser sacrificado ou diz respeito à criança da promessa. Isso vai ser manifestado nos sonhos. Então, uma boa interpretação dos sonhos vai direcionar o trabalho da análise para, né, para que se caminhe para o processo de individuação. A sombra, né, o Pequeno Príncipe, ali, né, ele mostra que ele é uma sombra infantil do Saint-Exupéry. Por quê? Porque ele olha o primeiro desenho, que todo mundo falava que era um chapéu, e ele olha e fala, olha, tem um elefante engolido pela cobra. Então, ele não precisa ver o outro desenho para entender, né? Ele é uma parte do Saint-Exupéry. E sombra, né? Entendendo a sombra como aquele lugar, né? Onde a gente, em geral, deposita aquilo que a gente não gosta na gente, que a gente tem vergonha, né? Tudo aquilo que a gente não quer olhar, a gente vai jogando para a sombra, né? E ali tem um grande gerentão, que é o trickster, e o Jung vai dizer que se você não olhar para esse lugar, você nunca vai chegar ao casamento alquímico com a alma, né? Você tem que aprender com a sombra, né? Você tem que olhar para a sombra. O Jung vai dizer, né? Não é mirando em imagens de luz que eu aprendo, não, é olhando para a minha escuridão. E aí, mais uma vez, a ideia da Terra, né? Esse era um momento de muita ambiguidade, porque tanto Saint-Exupéry está na Terra, não porque ele quer, mas porque ele tem um acidente, e ele encontra com sua sombra infantil, que também está na Terra. Então, os dois, né, ele e sua sombra,
estão no ambiente que eles, em geral, não estão acostumados a estar. A Von Franz vai dizer, tornar-se mais consciente significa praticamente entrar mais e mais na realidade, o que significa perder as ilusões. A maior dificuldade que trazemos conosco desde a infância é o nosso pacote de ilusões. Esse problema sutil consiste em abrir mão de certas ilusões sem se tornar cínico, porque é um grande perigo, né, que acontece. A gente ir para o lado do cinismo. O Puros Eternos, muitas vezes, não só ele, mas muitas vezes ele se desilude com a realidade e ele vai caminhar para um lado de cinismo. Isso ocorre muitas vezes com as crianças, que são forçadas a amadurecer muito cedo, que não vivem a infância, né? Então, elas parecem adultas por esse amadurecimento muito rápido, mas, na verdade, elas são amargas, elas são endurecidas. Elas não elaboram, elas represam. Não é uma questão de você trazer novos significados, é de você enfiar essa experiência ruim dentro do inconsciente. E a única certeza que essas pessoas são é que seu desejo de amor e seus ideais nunca serão satisfeitos. Em terapia, se você consegue que ele se abra para o amor, esse amor vai ser sempre de uma forma muito infantil. Então, em geral, ele vai se abrir para aquilo, mas ele vai tomar porrada o tempo inteiro, né? Porque ele é um adulto, mas que se manifesta por um amor extremamente infantil. E a única forma dele aprender é justamente ficar tomando porrada, desilusão, para ele viver o que, de uma certa forma, lhe foi tolhido. E algo que é importante para todos nós é que a criança divina, a criança da promessa, a criança dentro de nós, ela precisa ser aceita. Negar a criança divina é não se levar completamente a sério. E aí você passa a ter uma identidade com as personas, ou seja, com as máscaras que a gente precisa criar para os ambientes sociais. O seu ego é tão fraco que, ao invés de você usar a máscara, você se identifica com a máscara. E você perde, né, a sua possibilidade de crescimento. Bom, o Pequeno Príncipe, ele pede para que ele desenhe um carneiro para ele, né? O carneiro, a ovelha, é um símbolo também, né? Ele aparece em várias culturas. Ele tem essa ideia do início, né? Um animal totêmico da criança da promessa. Ele aparece muito em representações com o menino Jesus e especialmente com São João Batista. Eles sempre seguem o líder e, em muitas mitologias, eles são facilmente vítimas de mal olhado ou feitiço. Então, eles são muito frágeis. E são símbolos do fanatismo por causa dessa ideia do seguir a liderança. Então, ele pede que desenhe um carneiro para ele, porque ele precisava do carneiro para comer as plantas lá, né? Os baobás que cresciam muito no planeta dele. O problema de toda a sociedade cristã, né? Ser ou não ser, fazer parte ou não fazer parte de um grande rebanho. Né? Somos ou não somos ovelhas, né? Até que ponto devemos ser ovelhas, né? Ou vamos compactuar com os lobos? Bom, o Saint-Exupéry, ele faz vários desenhos dos carneiros que não são aceitos pelo Pequeno Príncipe, cada hora ele põe um defeito em nenhum. Por fim, ele desenha uma caixa e fala assim, o carneiro está aqui dentro. Né? E aí o Pequeno Príncipe falou, nossa, que carneiro lindo, maravilhoso, é esse mesmo que eu precisava. Então, percebam mais uma vez a força do imaginário, né? Do Puros Eternos, para ali desenhar uma caixa e saber que tinha um carneiro dentro dele. Isso mostra que o Puros Eternos, ele tem uma apreensão intelectual, né? Então, a ligação, ele é inteligente, ele imagina, ele fantasia, mas ele tem uma dificuldade de ir para a ação. Se precisasse realmente desenhar o carneiro perfeito, ele não conseguiria fazer isso. Curiosamente, essa ideia do carneiro, né, essa ideia do rebanho, está ligada um pouco à ideia da emancipação. Porque a emancipação da mãe, ela ocorre pela ação do coletivo. Então, a gente vai ver os rituais de iniciação, né, que são os mais diversos em toda a cultura,
e que tentam tirar o filho da mãe. Isso é algo de todas as culturas, né? E aí, mais uma vez, a Von Franz vai dizer, o Puros Eternos tem de aprender a levar em frente o trabalho de que não gosta e não apenas aquele pelo qual sente entusiasmo, o que é algo que todo mundo tem que fazer. Esse seria o trabalho que exige que você saia cedo da cama, dia após dia, para cumprir uma obrigação que às vezes é bastante fastidiosa, por sua pura força de vontade. É isso que ele não dá conta. Isso ele não consegue. Se não está no mundo da fantasia, no mundo luminoso, no mundo dos efeitos especiais, ele simplesmente trava e não dá conta. Um pouquinho antes, né, de eu vir para cá, eu recebi, né, esse texto do Fernando Pessoa e quis trazer, porque eu achei que ele estava falando um pouquinho disso. Né? Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra que é pensada. Olha só a questão, né? A vida ali na fantasia. E a única vida que temos é essa que é dividida, a cisão, né, do Puros Eternos. Ele vive em mundos completamente diversos, entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Aqui uma questão interessante, ele faz um desenho, né, para o Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe fala dos elefantes, né, que não caberiam lá no planeta, e ele desenha os elefantes uns sobre os outros, e uma das linhas, né, um dos pontos, os elefantes estão para o outro lado. Maria Luiz von Franz, ela lança a hipótese de que, inconscientemente, ele está falando das 4 funções básicas: intuição, sensação, pensamento e sentimento, da psicologia analítica, e que todos nós temos uma função diferenciada, que é a função pela qual a gente age melhor, uma função que está reprimida, que está mais no inconsciente e no qual nós somos infantis, e 2 funções ancilares. E aí existem 16 tipos, né? Não vou entrar nisso agora, mas 16 tipos possíveis, porque cada função pode ser extrovertida ou introvertida. E aqui ela está falando que, de uma certa forma, intuitivamente, ele faz o desenho mostrando, inclusive, uma das funções que está voltada para lá, que é a função que está dentro do inconsciente, que no caso dele, possivelmente, é o sentimento. Né? Poderia ser também a sensação, mas possivelmente, por um excesso de pensamento, ele não consegue desenvolver o seu sentimento. Esse desenho é um desenho que foi o desenho que o Saint-Exupéry mais trabalhou em todo o livro, é o desenho mais elaborado. E é o planeta vizinho do planeta do Pequeno Príncipe, né, do asteroide, que é um planeta que foi destruído pelos baobás que cresceram muito. E aí a Maria Luíse von Franz ela vai fazer uma comparação com a esquizofrenia. Né? A esquizofrenia ela tem um tipo astênico, né, e um tipo forte. O tipo forte, o inconsciente é muito forte, é uma produção onírica, muito simbolismo. Né? E, com isso, você pode levar a terapia de uma forma mais forte. O astênico, não. O astênico, o consciente é fraco e o inconsciente também é fraco. Então, você faz um trabalho quase que de enfermeiro ali, para tentar criar vida, né, naquilo. O Saint-Exupéry, na visão dela, era um tipo misto, porque ele tinha algumas fortalezas, mas ele, em geral, ele tinha uma fraqueza. E, em geral, essas pessoas do tipo misto, se tocar naquela fraqueza, ele desaba. E aí ela vai dizer, não são realmente difíceis, pois se conseguirmos que eles próprios tomem consciência da situação, conseguem cuidar de seus pontos fracos. Isso simplesmente significa fazê-los compreender seu lado perigoso, mas com cuidado e paciência, sem forçar, e prestando constante atenção vital à fraqueza, aquele ponto fraco, aquele elefante voltado para o outro lado. Fazendo assim, esse ponto fraco vai se recuperando aos poucos. Esse desenho, né, que foi o mais elaborado que ele fez, traz a ideia da terra, né, essa falta de terra. Né? As árvores cresceram muito,
E a árvore é um símbolo da mãe, né? Da mãe em todos os sentidos, e da mãe dominadora também. E aqui ela destrói, né, o planeta, né? A Terra, enquanto arquétipo também da vontade de viver e da aceitação da vida. Bom, se você, né, é a pessoa que tem pouca força vital, consegue assimilar todas as coisas psicologicamente, aquela coisa do mundo mental, mas terá grande dificuldade em compreendê-las na prática, ela não consegue concretizar. Tais pessoas enfrentam tudo na análise com força e sinceridade, mas quando são pressionadas a passar para a prática, um terrível pânico se aposta delas. No momento que tem de viver as coisas na vida real, a força acaba. E uma criança medrosa surge protestando: "Oh, não consigo fazer isso." Este é um exemplo levado às últimas consequências na atitude da pessoa introvertida, na qual há uma grande coragem em aceitar as verdades interiores, mas muito pouca coragem quando se trata na vida real. E aí é aquela história. A árvore da vida é também a árvore da morte. A mãe que emancipa também pode ser a mãe que devora. E Von Franz vai dizer, é assim que a árvore mortal, a árvore de mãe mortal e a árvore da vida estão intimamente relacionadas. A possibilidade de crescimento interior é perigosa, porque ou você diz sim a ela, está errado ali, a ela, e vai em frente, ou você é destruído. Não há nenhuma outra escolha. É um destino que tem que ser aceito. E aí ela está falando, algo que o Jung vai falar muito sobre isso, é que não brinque com o inconsciente. Não brinque com a magia, não brinque com a arte. Se você vai mesmo. Né? Ou então não vá. Né? Mas não tem meio termo, sabe? Não tem meio caminho. Ou você vai, ou aquilo vai te destruir. Não ficar, né, nessa situação do aéreo, e simplesmente buscando o luminoso, o sol brilhante, e as imagens de luz, e todo tipo de efeito especial, você está chamando a grande boca infernal que está ali embaixo, e que uma hora ela vai crescer tanto, e ela vai te devorar, e vai te levar para as profundezas. O Príncipe, ele vivia muito isso, né? Ele vivia ali no seu planeta olhando o pôr do sol. Ele mesmo fala que às vezes ele viu 46 pôres do sol em um mesmo dia. E quando ele é indagado por isso, ele fala de uma tristeza que ele não dá conta, né? É essa dificuldade realmente de aceitar a vida, né? De aceitar o que na vida não é heróico. Né? Aquilo que na vida não é ali uma grande história, é o dia a dia que todos nós temos que viver. E aí ele conta do encontro dele com a Rosa, né? A Rosa é outro grande arquétipo que aparece em todas as mitologias e de uma forma muito ambígua. Ora ela é o símbolo do amor, ora é o símbolo da dor, ora é o símbolo que promete, ora é o símbolo que cumpre, mas ela está sempre presente nos mitos em que tem a grande mãe. Mitos de Nossa Senhora, de Ísis, de Dioniso, né, que tinha essa questão com o vinho e que lhe eram oferecidas rosas em muitos dos seus cultos. Santa Teresinha das Rosas, né, que é uma figura do catolicismo muito ambígua, né, porque ao mesmo tempo em que ela é pura e que ela tem essa castidade e toda essa doçura, ela trabalha a rosa como uma realização de desejos, né? A grande novena das rosas. E o Pequeno Príncipe ele encontra com a rosa. E aí a rosa, eles vão ter um contato inicial, e depois eles rompem, porque ela era muito vaidosa e ele não conseguia cuidar dela. E ele ficava naquela, se conseguia cuidar, se não conseguia, tinha que fazer a redoma, com medo de algum bicho vir até ela, e ela, ao mesmo tempo, às vezes desdenhando dele, e aí então eles têm um rompimento e ele sai do planeta. E aí a gente entra, essa parte da história, um outro arquétipo muito comum, a ideia dos dois heróis, em geral, dois irmãos, ou dois primos, dois companheiros, sendo que um some, um morre, um é transformado,
umas vezes é salvo ou não. Um desses mitos é o de Fricho e Ele, que eram filhos de Átamas, que foi casada com Néfele, que era uma nuvem, tem esses 2 filhos, mas depois ele rejeita a sua primeira esposa, se casa com Ino, e Ino é uma mulher que tem mais 2 filhos com ele, e faz uma tramóia, e é feito um oráculo de Delfos falso, né, um oráculo falso, que diz que os primeiros filhos de Átamas tinham que ser sacrificados a Zeus. Zeus não aceita o sacrifício e manda, né, um carneiro de ouro para salvar os 2. Eles vão fugindo, Ele cai no mar e morre, inclusive o Helesponto, né, justamente onde ela teria caído, e Fricho vai, então, para a corte de Eetes e se casa com sua filha, Calcíope. Ele, então, mata o carneiro e transforma, né, a pele do carneiro de ouro numa oferenda a Marte. É interessante que ele agradece a Zeus e oferece a pele a Marte. Depois, essa pele, né, o tosão de ouro, né, vai ser roubado pelos argonautas. E vai informar, né, muito a ideia do carneiro de ouro, a ideia do Cristo. Né? Então, a gente encontra esse mito também na amizade de São João Batista e Jesus Cristo, né, onde São João morre e perde a cabeça. O velo de ouro vai se transformar, inclusive, numa ordem católica, né, se não me engano, no final do século XIV, século XV. E essa ordem ela vai se estabelecer em vários locais, inclusive Dom Pedro II usava, né, o brasão, né, dessa ordem do velo dourado. Historinha do João e Maria, né, que é a que a gente mais conhece, também essa ideia dos 2 irmãos. E aí era uma questão, porque se eles tivessem conversado, né, a Rosa e o príncipe tivessem acertado o problema que eles tinham, talvez ali existiria a questão, a grande alquimia, né, o casamento alquímico. Mas eles não conseguem fazer isso, e aí o Pequeno Príncipe sai do seu planeta. Não ocorre o casamento alquímico. E o casamento alquímico, aí saindo um pouquinho da psicologia analítica, indo para o humanismo, Carl Rogers vai dizer, e na palestra que foi feita sobre a comunicação não violenta, se falou sobre isso, e é verdade, o que cura não é a palavra, o que cura não é o conselho, o que cura é o contato, o que cura é a conexão. Esse é o verdadeiro sentido da empatia, que é uma palavra tão pisada, mas o que é a empatia? Eu caminho até o outro, olho o sofrimento do outro como se eu fosse o outro, não julgo esse sofrimento, volto para o meu lugar e me conecto com o outro. Essa conexão, quando ocorre a conexão, ocorre a cura, ocorre pelo menos a possibilidade de cura. E isso eu vi demais sendo voluntário do CVV. Quantas vezes a diferença da vida e da morte para alguém que estava decidido a um suicídio é alguém que escutasse, é alguém que estivesse ali para ouvir, sem julgamento. E a gente perde muito esse lado extremamente terapêutico, né, de uma escuta verdadeira, ativa e sem julgamentos. Ali o Pequeno Príncipe e a Rosa não conseguiram fazer isso. E aí ele tem que abandonar, né, o seu planeta, porque ele não dá conta de viver com a sua alma, né? Era bem o simbolismo da alma. A criança que existe na pessoa adulta é a fonte de sofrimento. É a parte que realmente sofre. Muitos adultos simplesmente cortam essa parte e assim não alcançam a individuação. É apenas quando a pessoa consegue aceitá-lo e o sofrimento que ela acarreta que o processo de individuação pode se realizar. A gente tem que abraçar o nosso sofrimento, daquela criança que está gritando. A gente precisa abraçar essa criança. Uma característica, né? Por que Saint-Exupéry não conseguiu, talvez, fazer isso? No simbolismo lá do asteroide, onde vivia o Pequeno Príncipe, ele tinha 3 vulcões, sendo que um deles estava extinto. E a ideia do vulcão extinto é o simbolismo da falta de vitalidade. Né? Essa falta da vitalidade, aquela coisa
que a gente falou lá da pessoa astênica, né? Aquela pessoa sem força, aquela pessoa que tanto um lado do consciente quanto do inconsciente parece que falta uma vitalidade. Algumas pessoas falam até de uma falha no self, né? Uma falha do si mesmo, coisa que a Maria Luísa não concorda, porque o self ele é uma ideia de completude, então ele não pode ser falho. Aí o Pequeno Príncipe ele vai andando e ele anda, e é interessante, né? Bem astrológico, né? Porque antes dele chegar ao sétimo lugar, que é a Terra, ele passa por 6 asteroides. Ele visita um rei, que era um rei que dava ordens para o Sol. Então, o Sol ia se pôr, ele dava ordem, se ponha, mas o Sol já ia se pôr. Depois ele encontra um bêbado, depois ele encontra um sujeito rico, que só ficava contando as suas moedas, depois ele encontra um burocrata, depois ele encontra um sujeito que ele tinha que acender o lampião toda vez que escurecia. Só que o asteroide dele girava tão rápido que isso acontecia a cada minuto. Então ele ficava o tempo inteiro apagando e acendendo o lampião. E, por fim, ele encontra um geógrafo. E é muito interessante aí, porque um geógrafo, né, talvez era uma ideia, uma possibilidade do Pequeno Príncipe conseguir chegar realmente nesse sentido da Terra. Cada uma dessas possibilidades são arquétipos que estão ligados à ideia astrológica da alma, que é uma estrela, e vai descendo e tomando, né, bênçãos ou maldições dos planetas, e até chegar à Terra e enfim, né, tomar corpo, né? Então, traz um pouco dessa mitologia. Quando o Pequeno Príncipe chega, ele vai encontrar com a cobra dourada. E aí o Jung vai trazer essa ideia, né, que a cobra, né, ela está ligada ao simbolismo daquilo que nós temos de mais primitivo, né, especialmente o cerebelo, com a medula espinhal, que é o nosso cérebro, que inclusive é chamado, né, de cérebro reptílico, né? Ele tem essa ideia daquilo que é bem desse sangue frio, né, dos animais de sangue frio, essa coisa bem do instinto. Então, toda vez que principalmente o sonho com a cobra ocorre, é porque está havendo uma dissociação da mente consciente com a sua base instintiva. Eu não concordo tanto com isso, não, porque às vezes é justamente porque está se aproximando. Então, não acho que é só quando está dissociando. É muito comum a miração, né, o sonho com a cobra, por exemplo, nas cerimônias com a ayahuasca, por exemplo. Né, o arquétipo, né, a imagem arquetípica da cobra aparece muito. E a cobra, quando ela você estabelece a ligação com ela, com esse lugar instintivo, você domina o insight, o saber secreto, enfim, você detém a gnose. E aí era um momento, né, que a cobra vai dizer ao Pequeno Príncipe que a Terra talvez seja um lugar muito difícil. E olha só, justamente aquela questão que falávamos, né, da dificuldade com a Terra. E que ela poderia libertá-lo da Terra. Na verdade, talvez se em vez do Pequeno Príncipe ter a relação que teve com a cobra fosse o próprio Saint-Exupéry, isso significaria um processo de individuação. Porque o contato com a cobra, com o veneno da cobra, muitas vezes é a medida da cura, né? A cobra é um animal ambíguo. Ele pode trazer veneno à morte, mas ele pode trazer a cura. E aí, mais uma vez, a Von Franz vai dizer que se a pessoa não viver a totalidade da vida, ela também se fragmentará. A mudança pode acontecer se a pessoa se entrega totalmente à situação. E aí o processo alquímico, a individuação, realmente o ato mágico, ele só ocorre se a gente estiver totalmente presente nele. Não existe meio termo, a gente tem que estar lá. Se a gente não estiver lá, ele não acontece ou não acontece como poderia acontecer. E o Pequeno Príncipe, na verdade, ele nunca consegue, de fato, se conectar com a Terra. Por fim, ele encontra com a raposa, né? E aí é a parte mais conhecida do livro, né? A frase, né, tão famosa, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Mas é interessante que, mais uma vez, ele vai trazer um animal ambíguo, né? Porque a raposa
ela é muitas vezes o símbolo da falsidade. Na Europa, né, principalmente a região ali da Suíça, tinha muito aquela ideia de que as raposas eram almas das bruxas, e essa ideia também é uma ideia oriental, né? No Japão existia também essa ideia, alguns lugares da China, né, que a alma das mulheres histéricas habitavam as raposas. É o totem de Dionísio, né? E aí a raposa dá oportunidade ao Pequeno Príncipe, né, na leitura de Von Franz, a última oportunidade de se conectar com a Terra, porque ela cativa a amizade dele e aí traz para ele aquilo que ele tem de mais infantil. Lembrando aquela ideia de Jung, que toda função que você tem mais desenvolvida, a outra será menos desenvolvida e mais inconsciente. Se o Puros Eternos tem o seu pensamento mais desenvolvido, ele vai ter o seu sentimento mais inconsciente e mais arcaico. E aqui o sentimento que ele não deu conta com a rosa, ele vai ter pela raposa. E o sentimento, o que é o sentimento, entre tantas outras coisas? O sentimento é aquilo que torna individual. O sentimento é aquilo que transforma, que nos faz sair da estatística, né? O sentimento, aquilo por que temos afeto, se torna único para nós. Pode ser a mesma coisa para as outras pessoas, mas para nós, ele é único. E esse sentimento com a raposa teria que ter levado o Pequeno Príncipe a uma dúvida. Vou de volta para a rosa ou fico com minha nova amiga da terra? Esse dilema que, em geral, ocorre quando você tem afetos, né, que combatem entre si, ou de alguma forma não podem ser exercidos no mesmo momento, esse dilema não ocorre. O Pequeno Príncipe, mais uma vez, vai para o pensamento, racionaliza e decide que ele tinha que voltar para a rosa, desconsiderando o presente que a raposa lhe trouxe. E aí, mais uma vez, falando das 4 funções, né, a Marie-Louise von Franz, ela vai dizer que nesse trabalho de você buscar a sua função inferior, você tem que fazer isso de um jeito lúdico. Você não pode buscar resultados. Se você é um tipo intuição, a sua intuição faz você resolver sua vida e te traz resultados. A sua sensação não. Então você tem que brincar com a sua sensação. O Jung era um exemplo disso. O que o Jung começou a fazer? Ele começou a construir castelos de barro. Começou a montar uma cidadezinha, como criança mesmo. E é muito interessante porque ele vai construindo aquela cidade. E um dia, ele andando, ele via que a cidade faltava um altar, e ele acha uma pedra, e ele pega essa pedra e leva, e coloca, encaixa, e alguma coisa ele viu que estava integrando dentro da psique dele. Mas isso tem que ser levado de uma forma lúdica. A nossa função inferior, ela não nos traz resultados. Ela tem que ser sempre trabalhada dessa forma tranquila, né? Dessa forma da criança. E para fazer isso, e aí, né, fazendo aqui uma homenagem a um grande xamã, né, um grande mestre aí nosso, Guimarães Rosa, carece de ter coragem, né, de Adorim falando para Riobaldo. Né? A gente precisa confiar nas nossas reações espontâneas, para a gente ter inteireza, para a gente ter discernimento e a gente se integrar, se entregar ao lúdico, né? Muito da magia, né? Muito da vida, ela precisa ter esse componente lúdico. A gente precisa olhar para a sombra, mas entender que a sombra, quem gerencia, tem um trickster ali. E o trickster, enquanto você não ri das piadas dele, ele vai te sacanear. Né? É só na hora que você ri com ele, é que ele vira seu camarada. Enquanto você não ri, você não tiver bom humor, ele te ajuda, mas uma hora ele vai te puxar a perna porque ele quer diversão. Viver o sofrimento, sentir a finitude, sacrificar a infantilidade, buscar a maturidade da criança da promessa. No final do livro, Saint-Exupéry mostra que ele não conseguiu chegar nisso, porque ele vai dizer, se acontecer de passarem por ali, né, porque o Pequeno Príncipe é mordido pela cobra e morre,
e talvez tenha voltado, né, para o seu planeta. Se acontecer de passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou. Saint-Exupéry não consegue também se libertar dessa ideia da criança. Ele sempre continua olhando para o céu, ele sempre continua esperando. É a dificuldade que nós temos, todos nós temos, né, mas o puro eterno de uma forma maior. Encerrar ciclos. Tem coisas que terminaram. E a gente não pode mais ficar cultuando, né, essa matéria morta. Tem que deixar aí. Ele não conseguiu fazer isso. E aí, para finalizar, e agradecendo muito a atenção, né, de vocês, espero de alguma forma eu tenha contribuído com essa discussão. Vou fazer uma leitura de um trecho, né, do Livro Vermelho, que é um livro maravilhoso, né, um livro alquímico, o Jung contando as histórias, né, os encontros dele com o inconsciente. E tem uma parte que eu acho muito maravilhosa e que, para mim, representa muito o Mayhem, né, essa ideia da busca da escuridão, né, sem esse olhar heróico e infantilizado. E Jung vai dizer o seguinte: se não tivermos a profundeza, como teremos a altura? Mas vós temeis a profundeza e não quereis admitir que a temeis. Mas é bom que tenhais medo. Dizei em voz alta que tendes medo. É sabedoria ter medo. Só os heróis dizem que estão isentos de medo. Mas vós sabeis o que acontece ao herói. O herói morre. Com medo e tremor, olhando desconfiados ao redor de vós, ide assim para a profundeza. Mas não um sozinho. Em dois ou mais, a segurança é maior. Pois a profundeza está cheia de assassinato. Assegurai-vos também sobre o caminho de volta. Ide com cuidado, como se fosseis covardes, a fim de vos antecipardes ao assassino das almas. A profundeza gostaria de vos engolir por completo e afogar na lama. Quem desce ao inferno também se torna inferno. Por isso não esqueçais de onde viestes. A profundeza é mais forte do que nós, portanto, sede espertos e não heróis, pois nada é mais perigoso do que ser um herói por conta própria. A profundeza gostaria de manter-vos, a muitos ela não mais devolveu. Por isso as pessoas fugiram da profundeza e lhe fizeram violência. O que teria acontecido se a profundeza, devido à violência, se tivesse transformado na morte? Mas a profundeza se transformou na morte. Por isso emitiu a morte milhares de vezes quando acordou. Não podemos matar a morte, pois lá já lhe tiramos toda a vida. Se ainda quisermos vencer a morte, então temos de avivá-la. Por isso levai em vossa viagem também taças de ouro, cheias de bebida doce, da vida, vinho tinto, e dai-o à matéria morta, para que adquira vida. A matéria morta vai transformar-se na serpente negra. Não vos assusteis, a serpente apagará imediatamente o sol do vosso dia, e uma noite de maravilhosas luzes falsas virá sobre vós. Fazei força para despertar a morte. Cavai profundas covas e julgai nelas oferendas, a fim de que cheguem ao morto. Pensai com o coração bondoso no mal. Este é o caminho da subida. Mas antes da subida, tudo é noite e inferno. O que pensais da natureza do inferno? O inferno é quando a profundeza chega a vós com tudo que não mais ou ainda não dominais. O inferno é quando não podeis alcançar o que poderíeis alcançar. O inferno é quando deveis pensar, sentir e fazer tudo aquilo que sabeis que não quereis. O inferno é quando sabeis que ele é vosso dever e vosso querer, e que vós mesmos sois responsáveis por isso. O inferno é quando sabeis que todo sério que tendes em vós, com relação é também ridículo, que todo delicado também é bruto, que todo bom também é mau, todo alto também é baixo, que todas as obras boas são também obras más. Mas o inferno mais profundo é quando percebeis que o inferno também não é nenhum inferno, mas um céu alegre. Não um céu em si, mas um tanto céu e um tanto inferno. Esta
é a ambiguidade de Deus. Ele nasce de uma ambiguidade escura e sobe para uma ambiguidade luminosa. Inequivocidade e unilateralidade conduz à morte, mas a ambiguidade é o caminho da vida. Se o pé esquerdo não vai, então vai o direito. E tu caminhas, e é o que Deus quer. E finalizando, trazendo aqui uma imagem para vocês, essa vai ser a capa de um livro que eu terminei de escrever, chama A Estrelinha Rosa Cruz. Em breve, se Deus quiser, ela vai estar materializada aí. Então, muito obrigado, viu, pela paciência, por me acompanhar aqui. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com as ricas discussões do meio. Luciano, uma pergunta. Essa questão desse... Como é que a gente poderia dizer? Esse tipo de personalidade que a gente tratou aqui, isso é um distúrbio da personalidade de pessoas, né? Como a gente lida com isso? Isso a gente vê como uma patologia? Isso precisa ser tratado? Como lidar com isso? Porque quando você vai falando, eu fui imaginando várias pessoas que eu vejo nessas características, né? Como é que a gente lida com isso? O ideal é que, né, ela se propusesse a um trabalho terapêutico, né, para ela ter esse contato com a realidade, né, e através daí ela possa conseguir elaborar essa relação com o complexo materno, né, e sair desse lugar de infantilidade, né? Nem sempre isso vai acontecer, acho que na maioria das vezes não vai, né? E aí o que eu sugiro é cuidado, né? É preciso saber ter uma certa equidistância, né, dessa pessoa, principalmente se ela estiver numa posição, às vezes, de destaque, né, para ela não causar muito mal para ela e para as pessoas em razão, né, desse comportamento. Às vezes alertar as pessoas. E se ela tiver um pouquinho, né, de escuta, talvez tentar trazê-la mais para esse lugar da rotina, da responsabilidade, do pé no chão. Trabalho bioenergético seria essencial. Se ela pudesse trabalhar, por exemplo, os exercícios de grounding da bioenergética, pegasse ali o Alexander Lowen, por exemplo, né, que tem justamente esse trabalho, né, que é um trabalho extremamente corporal, né, a terapia bioenergética. Seria ótimo para ela estabelecer essa ligação. A gente conhece tanta gente desse, mas o pior é que as pessoas que mais precisariam assistir essa palestra não vão assistir. Eu vou disfarçar, eu vou colocar tipo a versão alquímica do Pequeno Príncipe, para dar uma chamada do Google para a galera vir. Pô, Luciano, foi fantástico, maravilhoso, e ficou faltando a pergunta principal, né? Como é que o pessoal te acha e como é que a gente consegue achar esses livros? Então, os livros estão aí disponíveis, né, nessas livrarias todas. Você tem a coleção da Marie-Louise von Franz, tem do James Hillman também, ele tem um trabalho muito interessante sobre Puros Eternos. E eu tenho o meu Instagram, @LUGUIPER, que são as iniciais do meu nome, Luciano Guimarães Pereira. E o Lugper com tracinho PSI, PSI, é o meu Instagram, né, da psicologia. E ali a gente, de vez em quando, vai trazendo uns conteúdos, né? Estou aí... Foi uma mudança, né? Eu comecei praticamente aí a exercer a clínica mais ou menos um ano, né? Tive um trabalho no CAPS, né, em Mariana, que foi muito rico, e uma mudança muito grande, né, de sair do direito e ir para essa área. E tô me encontrando muito. Pô, era fantástico ver como a galera do Mayhem agora, a gente deixou de ser tipo, eu, o Ulisses, o Rodrigo, depois o juntou, mas hoje eu comecei a fazer eu e o Rodrigo e a Pri, hoje tem 12 pessoas, e aí a galera do Mayhem, depois de 3 anos, já está vindo, tudo a ponto que
Agora são os membros do Mayhem que estão vindo da palestra aqui, cara. A tua palestra hoje me deixou muito feliz de ter você vindo. O tema foi maravilhoso, a palestra foi super bem conduzida, foi fantástico. Eu vou chamar então Rodrigo Lutarque, suas considerações. Adorei. O tema deveria ser a Alquimia do Pequeno Príncipe, porque foi fantástico, uma aula de psicologia, uma aula de alquimia, uma aula de transformação, que mesmo que você não tenha essas características, você fica pensando assim, como que você pode reencontrar e fazer o casamento alquímico dentro de si mesmo. Nossa, adorei. E para vocês, como todo mundo aqui está no Projeto Mayhem, catarse.me/TDC, você vai assinar, vai fazer parte, vai fazer caridade com o grupo Infância Azul. Você vai ter um grupo de Telegram, onde tem vários grupos lá que podem te ajudar em diversos assuntos, além de receber a revista de Hermetismo, aqui, aonde tem vários grupos que trabalham vários assuntos interessantes aqui. Deixa eu ver, pegar um aqui de exemplo. Alfe Arraes. Deixa eu ver se está dando, está tudo branco. Não deu. Bem, adorei, Luciano, adorei demais e faça parte aqui do grupo, catarse.me/TDC. Ulisses Massad, considerações finais. Luciano, meu irmão, parabéns pela palestra, didática excelente, muito bem conduzida, um assunto interessante. E é uma viagem, né? Porque ao tempo que a gente ia ouvindo você falar, você ia pensando naquilo que você se encaixa naqueles pontos, porque nós também nos vemos em alguns determinados passagens ali, e naquilo que a gente vê de pessoas ao nosso redor, né? De pessoas que passaram por aqui, inclusive, né? Tem aquela, vamos dizer assim, um ego um pouquinho mais inflado, alguma coisa assim, que precisaria fazer um trabalho. Mas foi muito interessante para a gente olhar para esse arquétipo, se eu posso dizer assim, eu não sei se eu estou falando do ponto de vista correto ou não, e procurar em nós mesmos para tentar nos melhorar. Mas valeu, cara, foi muito bom mesmo. E, Luciano, suas considerações finais. Só agradecer, né? Fiquei muito honrado, Marcelo, sabe? Nunca imaginei que, né, estaria aqui de alguma forma contribuindo, né? E então, assim, muito honrado mesmo. Quero agradecer demais você, Rodrigo, Ulisses, dar um abração na Pri, que amo de paixão, né? E realmente esse trabalho ele é transformador, né? Eu falo que para mim estudar todas as questões que o Mayhem nos propõe com essa forma, né, que vocês trabalham, realmente nos enriquece, realmente nos transforma. A gente vê isso naquilo que falta para os eternos, né? A gente vê isso na prática, a gente vê isso no dia a dia, a gente vê como que a gente passa a ter mais recursos para lidar com as questões cotidianas. Eu acho que aí que está a verdadeira magia, né? É quando você está ali realmente se transformando e você começa a ver o seu entorno de uma forma mais criativa, né? Então, vocês proporcionam isso para a gente. Então, parabéns demais pelo trabalho e estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Fantástico. E para você que está acompanhando a gente, não esquece essa palestra 452. Então, se você curtiu, viu que é profundo, a gente já entrevistou um monte. Aliás, eu vou criar uma... Eu sempre esqueço o nome lá do YouTube. Playlist de psicologia, né? Porque já deu várias, né? Acho que seria legal de juntar. A Pri me deu uma dica, a gente juntou Mulheres da Magia, deu quase 80 entrevistas, só com mulheres de todos os tipos falando de magia, de bruxa e tal. E agora a gente está pegando os grupos, porque, Luciano, a gente entrevistou tanta gente diferente, a gente vai separando, que aí a gente não percebe que, de repente, eu estava vendo assim, a entrevista com o Guilherme, e aí eu vi, a gente tem 7 entrevistas só sobre hinduísmo. Aí eu criei uma playlist de hinduísmo.
Então, de repente, a gente está crescendo, né? E aí eu tenho que olhar, às vezes, uma entrevista de 2020, 2021 e falar, putz, olha essas 5. E aí agrupa e aí faz uma playlist nova. E quando você olha, você fala, caramba, que vasto que está ficando, né? Então, está ficando uma coisa muito bonita. Se você acabou de chegar, dá uma olhada, assina o canal, olha as playlists, que tem coisa pra caramba, muita coisa bacana. E você vai ter que seguir o canal, apertar o sininho lá, porque o YouTube a gente desencanou, a gente tá difícil de conseguir, eles não distribuem mesmo, os caras querem só vídeo de 10 minutos com musiquinha e tal, e a gente não vai trabalhar para o algoritmo. A gente vai ficar falando 1h30 de alquimia do Exupéry e Pequeno Príncipe. Eu não quero saber de algoritmo, então a gente depende de vocês. Então recomenda para a galera, assina o canal, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminatis.